dia 31 de dezembro, 5h30, desliguei o computador. Por este ano civil está feito, para o ano há mais, mas lembrei-me de não deixar algo para o próximo ano. E esse algo é o quê? A minha lista de segundo semestre de livros lidos. De livros lidos. Então, à semelhança do que aconteceu a meio deste ano de 2025, eu apresentei todos os livros que tinha lido até à data e agora vou fazer o mesmo de julho para cá. E, por incrível que pareça ou não, eu tinha como meta este ano ler 12 livros, um livro por mês. Independentemente do género, do tamanho, do autor, se era em português ou em inglês, não interessava. Eu tinha como objetivo ler 12 livros. Mas acontece que terminei o ano a exceder muito essa perspectiva e termino com 27 livros lidos. Mas quero deixar aqui já um parêntese. Não é por eu ter lido 27 livros este ano que faz com que eu seja melhor que tu. Eu li 27 livros porque eu consegui lê-los, porque eu tive tempo, porque os livros foram interessantes, porque livro puxa livro é tipo cerejas para mim, e eu consegui atingir este número. Se tu eventualmente leste apenas um livro, se tentaste começar a ler um livro e não conseguiste terminar, se a leitura não foi todo o teu forte este ano, e atenção que nós muitas vezes consideramos, principalmente quem trabalha na área da tecnologia, muitas vezes consideramos a leitura apenas associada aos livros, mas nós lemos tanto durante o nosso trabalho, durante o nosso dia-a-dia, artigos, documentos, material interno, eu sei lá, a leitura está presente em tudo. Por isso não te acanhes, não aches que falhaste o que quer que tenha sido falha, não de todo. Isto não é uma corrida, isto não é uma que andamos a tentar ver quem é melhor. Este ano aconteceu. Para 2026, a minha meta vai ser exatamente a mesma que eu tinha definido para este ano de 2025, 12 livros. Se eu ler mais, boa. Se eu não conseguir atingir a meta, tudo bem. O que importa é que aquilo que eu vá ler faça sentido e seja prazeroso. Eu consiga tirar valor acrescentado para o mesmo. E esse valor pode não ser apenas a nível profissional, muito é a nível pessoal, de relações interpessoais. Portanto, há muito que nós podemos adquirir através das leituras. E eu já me estou aqui a esticar. Caso tu não me conheças, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, aqui é a portuguesa e tenho como objetivo explicar, desmistificar e ensinar o que é a área de testes e qualidade de software. Mas, à parte desse meu objetivo, eu também gosto de partilhar aquilo que vou lendo, porque tenho aqui um gosto nas leituras um tanto ou quanto eclético. Eu não me foco apenas numa área, leio muitas coisas diferentes, e tanto em português como em inglês, e então serve estes vídeos a cada 6 meses para ir partilhando com quem me acompanha o que é que eu vou lendo, quiçá para inspirar, quiçá para dar ideias ou para incentivar quem esteja assim um bocadinho com receio de algum livro que tenha curiosidade e por acaso esteja na minha lista. Eu vou deixar linkado aqui neste momento o vídeo do primeiro semestre de 2026, 2025, peço desculpa, e também das leituras de 2024 e vamos então começar com este segundo semestre. Então começamos em julho com os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Que eu não sei se tu eventualmente acompanhaste, foi uma leitura partilhada com a Mónica Rodrigues, da página de Mónica Journey, se eu não estou em erro, eu vou deixar o arroba aqui em baixo. Desafiámos-nos no primeiro semestre de 2025 a ler este livro, tanto eu como ela queríamos ler, e então, por que não ler em conjunto e, no final da leitura, termos uma conversa ao vivo em que vamos trocando aqui algumas ideias, e assim aconteceu. Por isso eu vou deixar aqui também linkado essa conversa, caso tu tenhas interesse em assistir e saber a nossa opinião sobre o livro. Eu
gostei muito, muito, muito de ler. É um livro que não é propriamente de receita pronta, é um livro que nos obriga a pensar. É um bocadinho extenso, há algumas partes que parece que não desenvolve, porque lá está, é um livro mais técnico, mas não sei se tu consegues ver, o livro está bastante rascunhado, identificado. Eu retirei muito do livro, eu já gravei 1 ou 2 vídeos exclusivamente inspirados no livro, mas existem outros conteúdos que eu tenho gravado em que, de alguma forma, eu tenho inspiração nesta leitura do Stephen Covey. Já me tinha sido sugerido há muito tempo ler este livro. Aliás, esta minha versão é de 2016. Atenção, esta minha versão é de 2016. Eu tinha há muito, muito tempo na estante, mas nunca tinha tido o chamamento. Então, aproveitei aqui o incentivo com a Mónica e foi lido. Recomendo vivamente a leitura do mesmo para um desenvolvimento pessoal e profissional. E atenção, eu vou aqui acompanhando também no meu telemóvel através do Goodreads para não me falhar as leituras, porque há livros que não os tenho comigo, porque os emprestei, e a ver se eu não me esqueço. Seguidamente, aos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, li a arte da criatividade, os 7 poderosos hábitos para alimentar e estimular o seu potencial. É giro, mas não é assim nada do outro mundo. Creio que sobre criatividade eu tenho lido outros livros bons que já te vou apresentar mais lá para a frente. O livro traz giro, mas é um bocadinho mais, como se diz na gíria, clickbait. Não aprendi assim nada de novo, não foi assim nada de muito diferente. Está giro se não tiveres mais nada para ler, mas acredita, eu já estou sugestão de outros muito mais interessantes no aspecto da criatividade. Seguidamente, ok, estamos certos. Antes que o café arrefeça, este romance eu tinha lido bem, eu tinha lido mal e fui sem saber o que é que, ao que é que ia. Ou seja, eu tinha lido boas reviews, que o livro era muito bom, eu tinha lido mais reviews, que a história é um bocadinho mais do mesmo, mas eu não sabia ao certo sobre o que é que era a história. E fiquei absolutamente rendida. Antes que o café arrefeça, é mesmo sobre isso. O que é que nós conseguimos fazer antes que o café arrefeça? E sendo que o que é que nós conseguimos fazer é a oportunidade de nós podermos voltar atrás no tempo. E esse voltar atrás no tempo tem a duração de um café arrefecer. A história está. Acompanhamos a história de 4 ou 5 personagens, cada uma delas com a sua vivência, cada uma delas com a sua história. E eu creio que tenha devorado este livro. É delicioso. É uma história enternecedora e que ao mesmo tempo nos faz pensar sobre o que é que nós poderíamos fazer caso tivéssemos essa oportunidade. É também muito reflexivo, é um livro muito bom para a nossa perspectiva de empatia para com os outros, do que é que nós às vezes avaliamos, do que é que nós às vezes perspectivamos, às vezes algumas considerações que temos e às vezes são um bocadinho incorretas, mas nada melhor do que ler o livro antes que o café arrefeça. Totalmente recomendado. Depois, seguidamente, The Life of a Stupid Man. The Life of a Stupid Man. Comprei o livro por graça, pelo título do livro. Eu não consigo pronunciar o nome do autor, lamento. O livro é em inglês e é um dos clássicos da Penguin. E eu pensei, bem, sendo um clássico da Penguin, é porque o livro é bom. E o livro está giro, mas é mesmo a vida de um homem parvo, de um homem estúpido. São situações que acontecem, vicissitudes da vida, acontecimentos que acontecem a um homem que é parvo. É isso mesmo, que é estúpido. O livro está giro, não é nada por aí além. É uma leitura simples. Caso queiras assim, alguma coisa diferente para ler, porque não? O livro são assim pequenos trechos, são quase que entradas de diário de uma pessoa
e vai apresentando assim a vida deste homem. Depois, deixa-me aqui confirmar, só para eu não me esquecer. Ok, a seguir eu li mais um da anterior vencedora do Prémio Nobel da Literatura, da Anne Kang. Eu vou deixar a capa do livro aqui a alguns, à minha direita ou à minha esquerda, que foi o livro Atos Humanos. Eu tive que respirar várias vezes durante a leitura do mesmo. O livro está maravilhoso, não foge à escrita da autora, que é muito cruel, é muito visual, mas ao mesmo tempo é muito etérea, é muito perfeita, é muito suave, muito feminina, mas nós viramos a página e somos assim rasgados de alto a baixo com a história que está a acontecer. E este livro do Atos Humanos é baseado numa história real que aconteceu com a autora, e ela recorda-se de algumas coisas e fez um grande trabalho de investigação para poder escrever este livro. Portanto, é baseada em factos reais, em pessoas que efetivamente aconteceram. Claro que depois tem aqui alguma parte deste romance e desta história criada à volta do mesmo. Aconselho vivamente a ler, não só porque também nos ensina um bocadinho da história, mas vão com um estômago preparado, porque é um murro muito, muito grande. E claro, eu estou rendida a Anne Kang. Eu já adquiri 2 livros do novo vencedor, do novo escritor que venceu o Prémio Nobel da Literatura de 2025. Ainda não comecei a ler nada, mas quero ler mais as lições de grego dela antes de passar para o novo autor, e desta forma ler todos os livros publicados até à data que venceu o Prémio Nobel. Eu sei que ela, entretanto, já publicou mais um outro livro, mas para já fechava aí o ciclo. A seguir, o que é que eu li? Portanto, nós passamos aqui de um Atos Humanos, que é um livro bastante denso, bastante profundo, para um livro totalmente diferente de uma autora portuguesa, Filipa Beleza, e eu vou ler o título, como está. Peço desculpa ao português, mas é como é. Somos mesmo uma merda a crescer. A Filipa conta, também é inspirado na sua vida pessoal, naquilo que acontece no dia a dia, e que todos nós, de alguma forma, nos vamos rever em algumas destas situações. E o livro é acompanhado, ela também é uma ilustradora brutal, então o livro é acompanhado por alguns, portanto tem aqui as reflexões sobre o tema, e depois é acompanhado por desenhos da autora que nos fazem rir. Portanto, a parte escrita faz-nos pensar, e depois aqui alivia um bocadinho o tema com estas ilustrações. Gostei muito, é um livro muito levinho, é um livro muito giro. Se precisares assim de uma coisa para refrescar o ânimo, aproveita para ler e vais ver que todos nós sofremos do mesmo, e todos nós somos mesmo uma bela de uma treta a crescer, porque a sociedade assim o obriga, porque a vida assim o obriga. Portanto, e mais, apoiamos autores e autoras portugueses. Aproveita. Seguidamente, se eu não estou em erro, exatamente. Seguidamente, fui, entre aspas, desafiada, porque não fui só eu e todas as pessoas que a acompanham, a ler novamente Essa de Queiroz. Pois é, meus caros, todos nós que passamos no ensino secundário português somos obrigados, porque faz parte das leituras obrigatórias, a ler os Maias, dessa de Queiroz, e acredito que todos nós tenhamos aqui um pequeno trauma sobre os Maias, sobre o primeiro e o segundo capítulo, sobre a descrição brutal dos rebiques e dos cortinados, e do que apanha os cortinados e os sofás, e toda uma descrição brutal, e todos nós ficámos um bocadinho traumatizados. E a Bruna Martioli, que é uma professora de português, que neste momento está a fazer o doutoramento, ela é brasileira, mas está em Portugal neste momento a estudar e a viver, e é das pessoas que eu acompanho diariamente através das redes sociais.
Adoro a forma como ela fala, como ela explica. Acompanho também todos os seus conteúdos no YouTube e sugiro-te muito que a acompanhes porque nos dá uma perspectiva diferente de literatura, não só portuguesa, mas da literatura. E então fez uma leitura. Eu comecei com a leitura, as leituras partilhadas da Bruna com O Primo Basílio, que é muito conhecido e eu nunca tinha lido, porque lá está, essa de Queiroz, não obrigada, mas se tal como eu tens um trauma com essa, só lê O Primo Basílio. Todo este, aqui, toda a envolvência, todos nós sabemos ao início que vai existir uma traição, peço desculpa, eu já estou a fazer aqui o spoiler, mas não é nenhuma novidade, mas tudo o que acontece até isso acontecer e o que acontece depois disso acontecer envolve-te na história de uma maneira que tu queres ler mais e mais e mais. E se o livro, se eu não soubesse quem é que era o autor, e se eu dissesse que o livro tinha sido escrito à data atual, eu dizia que sim. E aliás, há livros que são escritos à data atual que não têm tanta qualidade de escrita, de história, de envolvência quanto esta. Portanto, essa de Queiroz, por favor, lê O Primo Basílio. E aliás, há uma música dos Tribalistas, dos Tribalistas não, da Marisa Monte, em que há um excerto falado que é ipsilorem o que está escrito no livro, que é a leitura da carta do Primo Basílio aqui à personagem da história, a Luísa. Lê, a sério, lê, sugere a leitura, vais gostar bastante. Esta foi a minha primeira leitura partilhada, ou leitura acompanhada ou conjunta da Bruna, mas eu fiz mais uma este ano de 2025. A seguir, passamos para um livro em inglês, Orbital, que li durante as férias. É um livrinho muito pequenino e é poesia pura. O livro fez-me olhar para o céu de forma diferente. E o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós sabemos que existem astronautas, que existem cosmonautas e que há lá malta que passa meses no espaço e etc e tal, mas eles estão lá para cima na vidinha deles e nós estamos cá embaixo na vidinha deles. E o que é que a autora nos faz? Coloca-nos lá. E coloca-nos lá com o início. Eu se calhar posso-te contar aqui assim só para te dar aqui um amuse-bouche para leres. São 6 astronautas que estão a fazer a rotação da Terra e há uma das personagens que perde a mãe enquanto lá está. E enquanto nós, em Terra, no planeta Terra, nós podemos apanhar um avião, podemos apanhar um carro, podemos fazer uma série de coisas e ainda irmos despedir de um ente querido, estando lá em cima isso não é possível. E toda essa perspectiva de como vivenciar isso, acompanhada são aquelas 6 pessoas que tu tens, que não são tua família, e toda uma outra reflexão sobre a vida na Terra, estando lá em cima, eu gostei mesmo, mesmo muito. Fez-me refletir sobre a vida, fez-me refletir sobre o que é que as possibilidades que nós temos, fez-me pensar em algumas coisas que nós tomamos como adquiridas e que não lhes damos a devida atenção e que se nos víssemos nesta situação, que lá está, eles vão porque querem, mas ao mesmo tempo ficam aqui ficam, não é proibidos, mas ficam impossibilitados, essa sim é a palavra, impossibilitados de experienciar e vivenciar outras coisas que nós também no planeta Terra vivemos, se mudamos de país, se mudamos de cidade, se decidimos mudar de profissão. Eu gostei muito, eu aconselho vivamente a leitura. Eu não sei se já existe tradução para português, eu li-o em inglês. Aliás, eu tive para adquirir este livro quando fui a Edimburgo, em junho, e na altura deixei de lado e depois adquiri-o em Portugal porque li reviews boas sobre o mesmo, que o livro está poesia pura, que o livro é muito bom e, sem dúvida alguma, não me arrependi e aconselho a leitura do mesmo.
Ora, deixa-me só aqui confirmar se estamos certinhos. Estamos, sim, senhora. Portanto, passamos de um livro poesia para um livro sobre marketing. Growth Hacker Marketing. Eu atualmente sou Solution Architect na TestRail e eu trabalho a par com a equipa de marketing muito frequentemente e há muitas coisas de marketing que eu não sei, não é a minha área. Eu sou licenciada e mestre em Engenharia Informática, eu sei muito da área de teste e qualidade de software, da área de marketing, eu não sei assim tanto. E então tenho feito aqui algumas leituras neste sentido. O Growth Hacker Marketing, gostei. Se tu quiseres saber um bocadinho mais sobre marketing, sim, aconselho a leitura. Está bastante leve. Conta-nos também aqui algumas histórias de casos de marketing muito bons, muito positivos, que eu fiquei a pensar, não sabia que isto tinha acontecido assim. Não, porque lá está, não é da minha área de competência, não é daqui do espaço em que eu estudei, em que eu aprendi sobre, então permite-me aqui aprender um bocadinho mais e sair da chamada caixa. Growth Hacker Marketing, se tu fores da área de marketing ou se quiseres saber um bocadinho de marketing, sugiro a leitura. Seguidamente, passamos para a segunda leitura, partilhada ou conjunta deste ano com a Bruna Martioli. Acredita, eu em 37 anos de vida nunca tinha lido Alice no País das Maravilhas. Nunca. E a Bruna fez-nos, novamente entre aspas, ler este livro com uma perspectiva cultural, com um interarte aqui também associado. Ela faz-nos olhar... eu também me esqueci de comentar. No Primo Basílio, e neste aqui em conjunto, faz-nos olhar para a arte, faz-nos pensar além do que é que talvez o autor estivesse a dizer. Ela vai buscar também outros autores, outros pensadores, outros filósofos, permite-nos desenvolver um pensamento e um entendimento à volta dos livros e das histórias que são contadas, que não é apenas este livro que nos permite ter aqui uma maior bagagem desta nossa forma de pensar, desta nossa forma de ver o mundo, desta nossa forma de ver os livros, porque aliás, Alice no País das Maravilhas é um livro infantil, não é um livro específico para adultos, mas nós, seja qual for a idade que nós formos ler o livro, nós vamos perspectivar os personagens e vamos entender os personagens e o que dizem e as mensagens subtis que passam de forma diferente. Portanto, se tal como eu também nunca leste Alice no País das Maravilhas, lê, e se tu quiseres ler com um bocadinho mais de bagagem e de conhecimento, a leitura conjunta da Bruna vai ajudar-te aqui a entender o livro e a ter aqui mais conhecimento. Depois passei para A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, ou que vale a pena viver, neste caso, da Ana Cláudia Quintana Arantes. E que diz-me assim, Patrícia, passas para uma coisa tão brusca, falando da morte, assim, de um momento para o outro. Então, porquê é que eu peguei neste livro? Porque houve uma pessoa familiar de uma pessoa que eu conheço, não tem nada, não é de aproximação, mas que faleceu e ela, como sabe que eu leio muito, perguntou-me se eu conhecia algum livro que tratasse sobre o luto, que falasse sobre a morte, e eu até à data nunca tinha lido nada e, olha, para a minha estante eu sabia que tinha este livro, que novamente é muito bem falado, tem muito bons feedbacks, muito boas reviews, eu nunca tinha lido e pensei, sinto-me preparada para ler e tive uma surpresa maravilhosa com este. O título parece assim um bocadinho pesado. A morte é um dia que vale a pena viver, mas quando tu terminas o livro, percebes que sim, a morte é um dia que vale a pena viver e o livro não trata do nosso último dia na Terra, mas sim, ou melhor, não é na perspectiva de as pessoas em doenças terminais, ou as pessoas que estão a morrer, ou no dia que eu souber que vou morrer. Não. Nenhum de nós sabe qual é que é o nosso último dia na Terra. Portanto, todos os dias podem ser o dia da nossa morte. E esse dia merece ser vivido da melhor forma possível. Então, é este o intuito e é este o objetivo que a autora tem. A Ana Cláudia Quintana Arantes, não te quero falhar, deixa-me só aqui dizer, ela é
Ela é médica, geriatra, com residência em geriatria e gerontologia no Hospital de Medicina da Universidade de São Paulo. Tem também uma pós-graduação em psicologia, portanto, ela ajuda-nos aqui a olhar a morte de uma forma muito bonita, de uma forma muito leve. Eu, pelo menos, tive a sensação de terminar o livro com vontade de agarrar a vida ainda com mais força e de a viver de uma maneira muito melhor, para quando chegar o último dia, que nenhum de nós sabe qual é, nada ficar por ter pena e ter a certeza de que vivi todos os dias da melhor forma. Se quiseres uma inspiração para 2026, para aqui viveres em plenitude, aconselho. Depois, o que é que... Eu tenho aqui 3 livros, mas há um livro que eu não tenho comigo. Ok, é o seguinte, que eu li a seguir. O Hospital das Alfaces, do Pedro Chagas Freitas. Então, emprestaram-me o livro, porque eu tinha mesmo que ler o livro. O livro era muito bom. Eu nunca tinha lido Pedro Chagas Freitas, porque não é a minha leitura, porque do que eu li dele, alguns excertos, não me chama, não é o tipo de autor que me interessa, mas como foi tão bem aconselhado, foi tão bem recomendado e o livro era emprestado, dei a tentativa. Cheguei ao final do mesmo com a mesma perspectiva que fui ao início. Não é o meu autor, não é o meu tipo de leitura. O livro tem algumas frases que nos permitem refletir, mas tem todo muito mais que a mim não me chama, não me faz sentido. Está lido, confirmo que não é todo para mim. Tem algumas, lá está, algumas frases, algumas situações que fazem pensar, mas tudo o que temos que ler até lá chegar, a não ser que tu queiras mesmo muito ler o livro, vai. Se não, talvez seguindo o autor pelo Instagram, as frases que são publicadas são aquelas que efetivamente tu consegues tirar da história. Mas é a minha opinião e eu costumo ser sincera nos livros que leio, não estou aqui para dourar nenhuma pílula, portanto é mesmo isso. E ainda nos faltam 3 livros, calma, eu sei que já vamos aqui com o tempo, mas ainda nos faltam 3 livros. Eu falei-te há bocadinho, quando falei há bocadinho do livro da criatividade e que disse que tinha lido, mas era mais ou menos e tinha mais outros livros para te sugerir sobre o tema, então agora tenho 3 livros, que foram os meus 3 últimos livros deste ano de 2025, sendo que um terminei hoje, o último que te vou apresentar. Então, o que é que temos? Dan Ariely. Sou sincera que não fui procurar como é que se pronuncia, mas eu diria que era Ariely. Previsivelmente irracional. E exatamente, todos nós, seres humanos, somos ensinados na escola que nós somos seres racionais. O que nos distingue do nosso cãozinho, do nosso gatinho, dos animaizinhos que andam na rua, é porque nós somos seres racionais, somos seres pensantes, nós somos certos naquilo que fazemos. E tenho a dizer que é totalmente mentira. Ou seja, sim, nós somos racionais, mas somos de igual forma irracionais. E somos previsivelmente irracionais. Essa parte então é que ainda é melhor. O que é que isso significa? Não te vou revelar muito mais, vou-te sugerir a ler o livro. Sim, vale muito a pena ler o livro. Eu gostei muito. Dou-te aqui só as frases para tu perceberes. Porquê é que as dores de cabeça persistem depois de tomarmos uma aspirina barata, mas passam quando tomamos uma aspirina cara? Não faz grande sentido, certo? Ou será que faz? Porque comemos o sushi todo quando estamos sozinhos, mas deixamos sempre um pedaço quando comemos acompanhados. Perguntas tolas, não é? Mas tenho-te a dizer que não são nada tolas. Estas ações que nós tomamos de uma forma irracional, não digo inconsciente, porque nós estamos conscientes daquilo que estamos a fazer, mas é aqui levados pelo sentido que nós achamos que estamos a ser racionais, mas talvez não estejamos. Ou então, por exemplo, se eu te der 2 copos de cerveja, sendo que um está ligeiramente alterado, com umas gotas de vinagre balsâmico, eu dou-te os 2 a provar. E tu vais, se calhar, preferir aquele que tem vinagre balsâmico, porque o sabor é diferente. Vais querer aquela versão. Se eu depois te disser que, afinal, aquele que tinha vinagre, tu vais dizer que, afinal, não gostas assim tanto, gostas mesmo é da versão original. Porquê que será que nós fazemos isso? Porquê que certos tipos de informações nos fazem mudar a forma como nós
pensamos, como nós avaliamos. Portanto, é essa irracionalidade que é previsível, que é estudada. O autor tem vários estudos sobre isso e ele passou assim um bocadinho mal no início de vida, teve um problema que ficou todo queimado e foi a partir daí então que ele também teve esta iniciativa de estudar mais sobre o tema. Sugiro, gostei muito. Trabalha, tu aprendes sobre criatividade, relações humanas, barra interpessoais, o teu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Gostei mesmo muito, sugiro muito que leias este livro. Depois, Seth Godin, Isto é Marketing. Um outro livro que eu já tinha lido muito bem sobre ele, que eu já tinha lido muito mal sobre ele, que era Banha da Cobra, que não se aprendia nada, e também tinha lido que era um livro excepcional, que o Seth é maravilhoso. Eu nunca tinha lido nada, tenho os outros livros dele para ler, então comecei pelo Isto é Marketing. É também o autor, talvez se eu te disser a Vaca Púrpura, talvez te vá aqui soar alguma coisa. É exatamente o mesmo autor, eu tenho esse livro também para ler, ainda não li. Então, Isto é Marketing. Para mim, diz muito porque eu sou criadora de conteúdos digitais, eu tenho produtos à venda, eu trabalho com uma equipa de marketing, portanto, disse-me bastante. Mas mesmo que tu não sejas ninguém que tenha alguma presença social, que estejas com alguma perspectiva de ter que fazer marketing de alguma coisa, se tu quiseres só entender o que é que se passa no nosso dia-a-dia, as publicidades que nós vemos, porque é que certas pessoas se comportam de determinada maneira, porque é que algumas situações têm um certo boom e outras não, porque é que há quem desista a meio do caminho. Eu gostei muito de ler as perspectivas do Seth. Não é um livro que te vá dar aqui uma fórmula mágica de todo, é muito mais conceptual. Ele não te vai dizer faz isto e tens este resultado, faz aquilo e vai acontecer aquilo. Não. Ele diz-te é que ele dá-te a perspectiva diferente, que é como é que tu consegues analisar o que é que se passa à tua volta, tirar melhor proveito do que é que se passa e tu também entenderes o que é que em que é que tu te deixas cair, por assim dizer, ou de como é que tu podes apoiar as pessoas que tu segues. Gostei, sugiro, isto é marketing, não é publicidade. Atenção, marketing e publicidade são coisas diferentes. Gostei e se tu quiseres saber mais sobre criatividade também te sugiro este. E para terminar, o Criatividade do John Cleese. Tu talvez o vás conhecer pelo Monty Python, o conhecidíssimo Monty Python, e o autor, John Cleese, escreveu aqui este livro. Ele é muito breve, eu li-o bastante rápido. Aliás, eu estava para o ler há algum tempo e vi um story no Instagram e pensei, pronto, é com este livro que eu vou terminar o meu ano de 2025 e não estou nada arrependida. Gostei muito da forma como ele escreve. É muito levinho. É aqui é quase que uma carta aberta a quem o acompanha, a quem quer saber as suas dúvidas, as suas dores. Gostei. É muito leve, fala-nos aqui sobre alguns receios, alguns medos. E, aliás, eu ainda vou gravar um vídeo específico só sobre ele, para a perspectiva da área de teste e qualidade de software, mas para já fico aqui com sugestão. E, portanto, com isto eu termino os livros que li em 2025. E tu podes me dizer, Patrícia, uau, então tu leste tudo aquilo que começaste. Não. Eu tenho livros que comecei a ler, que não consegui continuar e que vou levar comigo para 2026. Sim, também me acontece isso, de começar a ler livros e não os acabar, ou de naquele momento não me estarem a puxar e eu os deixar de lado e ficar para depois. E está tudo bem com isso, também me acontece. Então, esta listinha aqui são os livros que eu vou transpor para o meu ano de 2026, para os terminar. E para este novo ano que amanhã começa, o que é que eu vou querer ler? Eu vou querer ler Clarice Lispector. Eu comecei 2025 com
o Caderno Proibido, de Alba de Céspedes, que foi absolutamente transformador, e estou para ler Clarice Lispector há algum tempo e vou começar o ano com esse livro, também com uma oficina de leitura da Bruna Martioli. Vou começar com A Hora da Estrela. E depois, a partir daí, tenho uma série de livros que já tinha aqui com perspectiva de ler. Novamente, a minha base são os 12 livros. Se eu conseguir atingir esses livros, boa. Se eu não conseguir, tudo bem também. O que importa é que nós leamos aquilo que nós gostamos, aquilo que nos faz sentido e aquilo que nos permite crescer. O vídeo ficou um bocadinho longo, o áudio ficou um bocadinho longo. Peço desculpa, não dá para... Quando falamos em livros eu não consigo ser assim muito sucinta, mas decidi aqui neste último dia já partilhar contigo o que é que eu li e quiçá inspirar-te para as leituras do teu ano de 2026. Obrigada por me teres acompanhado mais este ano. 2026 vai ser... as leituras de 2025, desculpa, eu acho que estou aqui a baralhar os anos todos. Estamos aqui, sabes, quando temos aquele pé dentro e pé fora no ano ou no mês, eu estou nesse momento assim, portanto... Obrigada por me teres acompanhado durante o ano de 2025. É um gosto ter-te desse lado. 2026 vai com tudo, tenho muitas ideias, muitos planos, muitas leituras pela frente, sempre acompanhada por ti, assim espero. Desejo-te o melhor para o ano de 2026, seja isso que for, aquilo que te fizer feliz e te permita crescer de forma pessoal, de forma profissional e te permita ser uma melhor pessoa. Obrigada e até já!